Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para o nosso momento mariano e queria pedir de novo para que vocês se atentassem bastante a essa canção inicial, para que ela fosse a nossa oração de hoje. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Mãe, capela do Santíssimo, sacrário do amor, expõe para nós seu Filho, expõe para nós seu Filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós seu Filho, expõe para nós seu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Essa canção é uma verdadeira oração, né? Para nós contemplarmos esse grande presente que foi Nossa Senhora. É uma canção que me traz uma excelente, uma muito grande recordação na minha vida. Eu aprendi a cantar essa canção no encontro da igreja e fazia minha filha e meu filho dormir ouvindo essa canção. Então essa é uma música de Nossa Senhora muito marcante na minha vida. Dando continuidade, né, ao nosso momento mariano, falando das aparições de Nossa Senhora, hoje nós vamos contar um pouquinho da história de Nossa Senhora de Lourdes. Se vocês não conhecem, Nossa Senhora de Lourdes apareceu na cidade chamada Lourdes, na França. Em 1858, a uma jovem chamada Bernadette Soubirous. Algumas palavras são em francês, gente, então às vezes eu não vou conseguir falar certinho como deve ser falado, eu peço perdão a vocês, mas a intenção é passar para vocês essa história de Santa Bernadette junto com Nossa Senhora. Santa Bernadette, que foi proclamada santa depois, né? Ela estava indo com duas amigas num vale perto da casa dela e tinha uma gruta grande assim, e as amigas dela resolveram passar, que tinha um córregozinho perto, tipo uma represazinha, mas como Santa Bernadette era asmática, ela deixou as meninas irem à frente e ela ficou atrás tirando o sapatinho dela, tirando as meias. E quando ela estava fazendo isso, ela ouviu um barulho assim do lado, não sabia o que era, e viu que as árvores não se mexiam, parecia um vento. Ela olhou e viu uma senhora em cima, exatamente nesse lugar, é como se fosse um nicho dentro da pedra. E ela viu essa senhora bonita, essa jovem senhora do tamanho dela, vestida de branco, com um rosário na mão, e ela ficou atônica, né? Ela ficou em êxtase olhando. E o que ela fez? Ela viu o rosário na mão dessa senhora e tirou o terço que estava dentro do vestidinho dela e começou a rezar o terço. Nossa Senhora pediu para depois que elas acabassem o terço para ela se aproximar, mas ela não conseguiu. E algumas outras vezes Nossa Senhora apareceu para ela nesse mesmo lugar.
eu não me recordo certo se foram 18 vezes ou mais, mas em uma dessas vezes, Nossa Senhora mostrou ela para que, primeiro milagre, né, que aconteceu ali, para que ela cavasse no chão e bebesse a água que ela achasse. Ela cavou 3 vezes e viu que aquela água era barrenta. Na última água que ela conseguiu, é que ela conseguiu beber aquela água que estava ali. Nesse lugar, antes, corria só um filetinho de água. Agora, hoje em dia, nesse lugar foi construído, né, o santuário lá de Lourdes e corre uma fonte muito grande, brota muita água. Eu li que por dia sai dessa fonte 120 mil litros de água. E foi canalizada essa água para que os devotos que vão a Lourdes todos os anos, e são muitos, pudessem beber dessa água. Foram construídas piscinas, ou banheiras, que eles chamam, que as pessoas tomam banho nessa piscina e ficam curadas de várias enfermidades. Vários milagres foram relatados e vistos lá em Lourdes, na França. Um milagre que me chamou bastante atenção foi que um médico, ganhador até do Prêmio Nobel da Paz, assim, curioso, né? Porque as pessoas, ele era agnóstico, ou seja, ele não acreditava muito nas coisas, diferente um pouco de ateu, ele não acreditava que existiam esses milagres. Ele foi lá acompanhando uma senhora chamada Marie, que ele foi até no trem junto com ela, que ela morava em Lyon. Lyon é pertinho de Lourdes, na França, e ela foi com ele, e ele lá viu, deitaram essa senhora lá, isso agora foi no século passado, 1900 e alguma coisa, 1910, 1900 e pouco. E eles deitaram essa senhora no lugar e começaram a banhar. Ela tinha um problema que eu esqueci até o nome, que eu vou ler aqui para vocês, que é uma perilorite tuberculosa aguda. Era uma doença muito séria, que fazia que essa parte frontal dela ficasse muito distendida. Então eles banharam aquela senhora com a água lá da fonte milagrosa de Lourdes. E ele viu, esse médico que não acreditava em nada, ele viu que aquela senhora, depois do terceiro banho que ela tomou, ela se levantou, andou ereta como se nada acontecesse. E o que ele fez? Ele foi acompanhando a vida dessa senhora, porque mesmo vendo aquele milagre aos olhos dele ali, ele não conseguia ainda acreditar. Só depois de muito tempo, em 1942, é que ele foi se converter mesmo à fé católica. Ele era um médico renomado na Universidade de Lyon, por causa dele assumir que tinha visto esse milagre, mesmo não tendo toda a comprovação científica, né? Ele perdeu esse emprego, mas depois teve muitas bênçãos na vida. Ao contrário do que ele imaginou, que ele ia perder a carreira dele, ele foi muito abençoado. Ele foi para a universidade nos Estados Unidos, desenvolveu vários projetos e acabou ganhando o Prêmio Nobel. Então, meus irmãos queridos, o que eu queria mostrar para vocês? É muito lindo tudo que a gente lê sobre Nossa Senhora de Lourdes. Se vocês tiverem um tempinho da vida de vocês, comecem a pesquisar sobre as aparições de Nossa Senhora. Tá lá, até hoje, é um dos santuários mais visitados no mundo, é o de Nossa Senhora de Lourdes, na França. Se Deus quiser, nós vamos ter uma graça de ir lá um dia para poder ver essa água jorrando lá, esses milagres acontecendo. Outro fato interessante também, foram tantos, mas tantos os relatos de que essa fonte é milagrosa, que a igreja lá criou uma comissão médica para poder julgar esses milagres, né? A igreja é muito cautelosa, a nossa igreja católica ela é muito cautelosa em dizer que aquele fato foi realmente um milagre. Então lá tem aproximadamente de 20 a 30 médicos que ficam lá colhendo os depoimentos das pessoas que vão lá do mundo inteiro, dizendo que conseguiram um milagre através da intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Então hoje nós pedimos a bênção e a proteção e a intercessão de Santa Bernadette e de Nossa Senhora de Lourdes. Grande abraço para vocês, boa tarde e até o próximo programa.